pessoal, beleza? Voltando aqui agora para nossa última requisição aqui, que vai ser o método put, beleza, pessoal? Vamos lá, nas últimas aulas, a gente já fez o método get, que a gente foi listar os usuários, a gente também já fez o método post, para a gente poder adicionar usuários, e a gente também já fez o método delete, para a gente conseguir deletar usuários. Agora, a gente vai fazer o método put, beleza? Com esse modalzinho aqui, fechou, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui o nosso método put, fechou? Vamos lá para o nosso JavaScript. Já tenho aqui bastante coisa. E lembrando que nosso método put agora, a gente vai utilizar esse cara aqui, ó. A gente vai utilizar esse novo modalzinho, fechou? Então vamos lá. Só que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é mexer com estados, tá? Então a gente tem que guardar o nosso ID, fechou? Porque a gente tem que guardar um ID para a gente conseguir editar. Concordam comigo isso? Além da gente ter que passar os dados, como nome e e-mail, a gente tem que editar esse cara, fechou? Então, para a gente conseguir editar esse cara, a gente tem que ter um ID primeiro, fechou? O que acontece? A gente não pode chamar a nossa função de editar logo aqui nesse clique. A gente tem que chamar a função de editar nesse botão de salvar, fechou? Esse de editar, a gente tem que guardar o nosso ID em algum lugar para poder finalmente chamar o nosso ID aqui depois. Porque a gente literalmente colocar o ID que nem a gente fez na função de remover, ele não vai acontecer nada. Ele só vai puxar o ID, mas não vai atualizar o usuário, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar, pessoal, um input aqui, ó. Vamos criar um novo input aqui. Vou chamar ele de getID, beleza? Vou criar um ID nele aqui, vou chamar de getID, beleza? Porque ele vai guardar o meu ID. Se eu voltar aqui na minha tela e clicar em editar, vai ter um campo aqui, só que eu não quero que ele fique visível. O que eu quero que aconteça, pessoal? Eu quero que ele fique invisível. E como que eu vou fazer isso? Eu posso literalmente trocar esse type text por type hidden. O que vai acontecer? Ele vai ficar invisível pra gente, fechou? Ele já não aparece mais. Só que ele ainda está aqui. Beleza, pessoal? Se eu inspecionar aqui minha tela, ele não deixa de estar aqui. Então, eu consigo guardar um valor nele ainda. E é nele que eu vou guardar o meu ID. Beleza? Então, vamos criar agora uma função lá no nosso JavaScript, beleza? E vou guardar o ID. Eu vou até colocar aqui, ó, getID, beleza? Que é só para a gente capturar o ID. Então, vou criar aqui uma função normal, function getID, beleza? E vou quebrar a linha aqui. Essa função vai receber como parâmetro o ID, beleza, pessoal? Então, de novo, eu vou voltar aqui, vou lá no meu get all users e vou vir aqui, ó, depois desse clique, aqui, ó, depois desse clique que tem aqui já, depois do ponto e vírgula aqui, eu posso chamar a minha função, beleza? Posso chamar a minha função. Aqui, coloco entre aspas duplas, deixa eu ver, não, entre aspas simples, beleza, pessoal? Eu posso colocar aqui o meu parâmetro de novo, que eu vou receber exatamente esse cara aqui de novo. Quero receber o meu ID, fechou? Recebendo o ID nessa função aqui, como parâmetro, agora eu só vou procurar o meu document, ou seja, o meu DOM, document.carrySelector. E quem que eu quero procurar? Eu quero procurar, pessoal, o meu novo input que eu criei, que vai ficar invisível, que vai ser o getID. Então, getID.value e vou atribuir um valor para ele. Qual que é o valor que eu vou atribuir? É o valor que eu estou recebendo de ID, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui, vamos inspecionar a tela, beleza? Para ficar mais fácil para a gente. E vou tentar mostrar aqui para vocês de forma rápida. Fiquem de olho nesse inputzinho aqui. Eu vou clicar aqui em editar e vai aparecer o valor aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu o valor. Então a gente conseguiu guardar o valor em algum lugar. Fechou? Eu vou clicar aqui em fechar. Beleza? Aqui se eu clicar em salvar não acontece nada, porque ainda não criei uma função para conseguir salvar nenhum dado, beleza? Mas eu já tenho aqui o meu valor guardado no meu input hidden, beleza? E o que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero literalmente editar. Então a gente pode criar agora a nossa função de put, beleza? Eu vou colocar aqui um comentário falando que é o método put agora que a gente vai utilizar. E vou de novo, async function update user, beleza? Vou atualizar um usuário. Fechou, pessoal? De novo, eu vou capturar lá o meu endpoint, beleza? Vou acabar capturando aqui o meu endpoint de uma outra função que eu já tenho existente, beleza? E além disso daqui, pessoal, eu tenho que ter um ID. Concordam comigo que eu tenho que ter um ID para poder saber quem que eu quero utilizar? Então, eu posso criar aqui uma variável letID, beleza? Que vai ser o mesmo nome disso daqui para eu conseguir realmente puxar. E como eu quero literalmente puxar esse mesmo dado, é só fazer isso daqui, ó. Pronto, já estou capturando o ID.
Beleza, pessoal? Já estou conseguindo capturar o ID. Por quê? Porque o ID ele ficou visível lá como valor no meu input hidden, que seria esse input getID. Fechou? E aqui eu só capturo. Beleza, pessoal? Agora, de novo, eu vou criar uma outra variável que vai ser do nome atualizado e do e-mail, beleza? Eu vou criar aqui de novo name. Vou até colocar um document de novo já, document.carrySelector. E eu não lembro como é que tá lá, então vou ter que verificar. Se eu vir aqui, ó, edit name, beleza. Então a gente pode voltar aqui, colocar um hashtag edit name aqui, beleza? E ponto value no final, porque a gente quer capturar o valor desse campo, fechou? Vamos fazer aqui um outro agora do e-mail, beleza, pessoal? A gente coloca aqui edit e-mail, né? Que tá assim lá, edit e-mail. Se eu não me engano, realmente tá assim. Mas por via das dúvidas é bom a gente sempre fazer isso daqui. Fechou, pessoal? Então a gente já está capturando o ID, a gente já formatou o nosso endpoint, já deixamos ele certinho, a gente capturou o nome e o e-mail e agora a gente tem que criar o nosso objeto, beleza? Let update, vou chamar de update mesmo. Igual vai ser um objeto, igualzinho a gente fez no método post, beleza, pessoal? Então aqui ele vai receber nome, dois pontos, eu vou passar name, beleza? E vai receber também e-mail. E aqui eu vou passar e-mail como valor. Fechou? E agora a gente pode criar nossa variável de resposta, beleza? Let resp igual await fetch, fechou? Await fetch, passo meu endpoint, né? Ia falar URL já, assim, acaba sendo a mesma coisa na URL endpoint, beleza? E por fim aqui a gente passa as settings, beleza? As configurações. E de novo a gente utiliza o método, beleza? E a gente vai falar aqui que o método desse cara aqui agora é o método put, beleza? Ele é o método put. Posso quebrar a linha aqui e aqui eu também vou falar os meus headers, fechou? Ou seja, o meu cabeçalho e ele vai ser content type application JSON, beleza, pessoal? Então vamos lá. Content type, dá um espaço aqui, aqui também e vou chamar application JSON. Application/JSON, fechou? Beleza, application/JSON, beleza. E por último aqui, pessoal, a gente passa o body, que seria o corpo da nossa requisição. E aqui de novo, a gente chama JSON.stringify e a gente coloca aqui o nosso objeto, que no nosso caso aqui é update, beleza? E por fim, pessoal, a gente pode utilizar aquele window location lá de novo para ele fazer um reload na tela. Então a gente pode colocar window.location.reload. Abre e fecha parênteses aqui, fechou? Por último, pessoal, está faltando a gente chamar essa função aqui. Onde que a gente quer chamar essa função? Nesse botão de salvar aqui, beleza? Porque a gente só vai conseguir realmente editar quando ele clicar aqui em salvar. Então vamos voltar lá. Vamos adicionar aqui um onClick. Cadê? OnClick. A gente passa a nossa função e a gente faz o update aqui dela, fechou? Então vamos clicar aqui em editar. Tava somente Cauã, vou colocar Cauã Almeida, beleza? E aqui eu vou colocar cauã.almeida de novo, @gmail.com, beleza? Vou salvar aqui, ele vai fazer um reload da tela e já atualizou, beleza, pessoal? Então a gente conseguiu fazer aqui todos os métodos, só que dá para melhorar, beleza, pessoal? Como que eu quero fazer isso aqui melhorar? Eu quero trazer os dados desse cara aqui, beleza? Como que eu vou fazer para trazer os dados desse cara? Tá bem fácil, pessoal. A gente literalmente tem que puxar o que está aqui, beleza? Como que a gente pode fazer isso daqui agora, pessoal? Voltando aqui para o VS Code, vamos começar a pensar um pouquinho nesse cara. Vamos lá. A gente tem o nosso update, o name, tá, beleza. A gente pode fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui um pouquinho, o que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema. Esse cara deve estar guardado em algum lugar, certo, pessoal? Esse cara deve estar guardado aqui em algum lugar. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Quando ele abre essa função, vamos lá, vamos inspecionar a tela aqui, vamos começar a desenvolver bem juntos aqui. Vamos pensar em uma resolução para esse problema, tá? Tem aqui o meu... Deixa eu tentar inspecionar melhor a tela aqui. Fechou. Tem aqui todos os meus dados. Cadê? Date user, value 1. E aqui eu tenho tanto o nome quanto o login. Eu posso fazer o seguinte, ó. Já sei, pessoal. Vamos lá. Posso fazer o seguinte. Vou voltar. Não fui pro VS Code, porque não tem pro VS Code aqui.
Opa, agora sim, foi pro VS Code. Posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso voltar aqui no meu Get All Users e colocar um ID aqui, ó, nesses campos. Posso colocar aqui um ID. E nesse ID aqui, eu vou passar name, underline, underline, underline. Esse underline, underline, underline vai ser para dar uma diferenciação, beleza, pessoal? E aqui eu passo user.id, fechou? E eu faço a mesma coisa para o meu e-mail, tá? Então eu coloco aqui um ID igual, abro aspas aqui, deixa eu dar um espaço aqui, beleza? Para ficar um pouquinho mais organizado. Posso colocar e-mail, underline, 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 e aqui eu passo o meu user.id de novo. User.id. Por quê? Porque agora eu vou ter sempre uns diferenciados nesses casos aqui. Se eu voltar aqui, pessoal, e eu inspecionar esse cara aqui, ele vai ter um ID diferente, ó. Name, underline, underline, underline 1 e e-mail, underline, underline, underline 1. A gente já está capturando o ID. Então, a gente só tem que capturar agora esses valores. Com o ID, eu consigo capturar esses valores. Beleza, pessoal? Então, vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no nosso JavaScript. Beleza? A gente pode copiar isso aqui, ó. São 3 underlines, né? Voltando lá na nossa última função, ou melhor, quando a gente abrir esse cara aqui, a gente pode capturar. Vou colocar aqui, ó, let name igual document.carrySelector document.carrySelector, coloco aqui hashtag name, underline, underline, underline. Só que aqui, ó, a gente utiliza crase, beleza, pessoal? Que a gente vai concatenar com o ID que a gente está recebendo. E aqui a gente coloca o ID, fechou? Que a gente vai conseguir trazer ali alguns valores, tá? ID. E aqui eu faço a mesma coisa para e-mail, beleza, pessoal? Vou fazer aqui a mesma coisa para o e-mail. E-mail e e-mail, beleza? E no final eu coloco um ponto value aqui também, tá? Isso aqui é mais regras de negócio e tal, beleza, pessoal? Não acaba entrando muito ali, mas acaba melhorando o desempenho aqui, porque eu não quero ter que ficar reescrevendo esse cara aqui, eu quero só editar, né? Então ele já tem que estar aqui para mim somente editar, beleza? Então a gente já vai trazer esses campos preenchidos, beleza? Agora, pessoal, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu chamo o meu document.carrySelector de novo, posso até chamar isso daqui, ó, assim, dessa maneira, e dou um tab aqui, só que aqui, pessoal, agora eu vou chamar o seguinte, vou chamar o edit name, tá? Chama aqui o edit name, fechou? Eu posso até deixar ele em aspas normais, beleza? Aspas simples aqui ou aspas duplas, tanto faz. Coloco o meu hashtag aqui. Hashtag, opa, subi uma linha ali sem querer. Posso colocar aqui o meu hashtag. E depois do ponto value, pessoal, eu passo o meu name, beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o e-mail, beleza? Edit e-mail igual aqui eu recebo e-mail, beleza? Eu acho que aqui já está bem bacana. Vamos testar isso aqui, pessoal? Fechou? Quando clicar aqui em editar, e ó, trouxe undefined, tá vendo? A gente tem que verificar o porquê que ele está trazendo undefined esses dados aqui. Vamos verificar o porquê que ele está trazendo undefined? Vamos fazer o seguinte, vamos debugar esse código aqui, pessoal. Opa! Vamos lá, vamos inspecionar a nossa tela. Vamos trazer aqui, ó, sources. Vamos subir não, vamos ter que descer aqui, ó. Capturar daqui, ó. Tem alguma coisa dando errado nessa parte aqui do nosso código. Fechou? Vamos lá. Beleza, eu consigo vir aqui, clico em editar. Fechou, ele está trazendo ali, ó. ID, ele vai capturar esse primeiro. O que que veio aqui? Ó, veio um valor undefined. Por que será que veio undefined, hein? Name igual undefined. Name, underline, 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 ID. Eu tenho que concatenar esse cara aqui. O que que tá chegando aqui, ó? Nem mostrou o que estava sendo concatenado. Talvez nem esteja funcionando isso aqui, hein, pessoal. Vamos ter que verificar. Ó, ele não está conseguindo concatenar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar concatenar direto mesmo, né? Sem ter essa crase aqui, porque eu acho que não está deixando funcionar essa crase, cara. Vamos fazer o seguinte. A gente pode colocar isso daqui, ó. Fechou? E a gente coloca um mais aqui, beleza? E aqui a gente recebe ID, beleza? Vamos tentar fazer isso aqui. Só verificar se agora vai dar certo. Clica aqui em editar. E eu quero verificar se ele vai trazer ali o meu ID, beleza? Name, ó, ainda trouxe undefined aqui, pessoal. Tem que verificar o porquê que ele está trazendo undefined esse cara. Name, cadê? Vamos tentar verificar esse cara. Trouxe undefined ainda. Document.carrySelector, hashtag name.
Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos debugar esse cara aqui, ó. Document. Caramba, perdão. Errei aqui. Document.carrySelector. Pessoal, eu sei que esse vídeo aqui talvez fique um pouco grande, mas é realmente para mostrar para vocês como que é o trabalho de um desenvolvedor para poder resolver problema, beleza? E aqui, pessoal, a gente tinha colocado name, underline, underline, underline e o ID, né? Ó, ele trouxe ali. Fechou? Ponto value. Ó, o value tá vindo undefined. Por que esse cara tá vindo undefined agora? Eis a questão, eis a questão. Será que a gente vai ter que guardar eles em alguma outra variável? Ah, já entendi, pessoal. Porque ali não é um input, tá? Aquilo ali não é um input. Aquilo ali é um HTML, é uma tag. Então a gente tem que colocar um inner text aqui pra gente conseguir capturar esse valor, tá? E eu aqui tô fazendo errado. Pronto, é exatamente isso daí que a gente tem que colocar. Então vamos voltar aqui, pessoal, e a gente coloca inner text, beleza? Inner text, a gente pode voltar para o padrão que estava antes, beleza? Com crase, normalmente mesmo. Deixa eu colocar aqui a crase de novo, beleza? E passar aqui de novo o nosso ID, beleza? A gente consegue passar aqui o nosso ID de novo, somente trocar esse inner text para cá, beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui agora e tentar exibir esse cara aqui. Deixa eu tirar esse debug aqui e beleza, já consegui trazer. Fechou, pessoal. Acho que era basicamente isso daqui. Eu vou até editar aqui de novo para a gente conseguir verificar. E vou salvar, beleza? Já salvou, tudo certinho, tudo perfeito. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu sei que fui bem rápido aqui nessas explicações. Porém, era mais um vídeo para vocês que já tenham um pouquinho de prática aqui e tal, estão mais com dúvida mesmo para entender aqui um pouquinho do raciocínio lógico. Eu sei que esse último método aqui a gente acabou fazendo um pouquinho a mais, conseguiu fazer esse detalhe aqui que é bem bacana para alguns projetos, tá? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Fechou? Achei bem bacana essa última trilha que eu fiz aí. Acabei fazendo tudo em uma madrugada só. Comecei ali meia-noite, tô terminando aqui agora às meia-noite e 41, beleza? O horário de agora, não sei se vocês estão conseguindo ver o horário, mas enfim, é esse o horário. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu já tô postando esses vídeos aqui todos direto, sem ter corte nem nada, beleza? Já pra não ter nada demais. Falar, tá copiando e tal. Não, tô fazendo tudo aqui na mão, juntamente com vocês, beleza? Tanto é que a gente teve essa última lógica aqui pra quebrar um pouquinho a cabeça pra fazer, fechou? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e tamo junto.